Boa tarde a todos e todas. Aqui fala Rodrigo Maia, Relações com Investidores da Gerdau. Sejam bem-vindos à divulgação de resultados do segundo trimestre de 2021 da Gerdau. Estão aqui hoje conosco Gustavo Werneck, CEO da Gerdau, e Harley Scardoelli, CFO da Gerdau, que farão a apresentação para vocês. Os analistas investidores que estão conectados pela internet podem enviar suas perguntas pelo chat. Os que optaram pela conexão ONI também terão a oportunidade de fazer suas perguntas ao final da apresentação. Salientamos que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência relativas às perspectivas dos negócios da Gerdau, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Embora a Gerdau acredite que seus comentários estejam baseados em premissas razoáveis, não há garantia de que eventos futuros não afetem esta avaliação. Gostaria agora de passar a palavra ao Gustavo Werneck. Por favor, Gustavo, pode iniciar a apresentação. Bom, boa tarde a todas e a todos. Quero iniciar dando as boas-vindas a cada um de vocês ao nosso encontro de divulgação de resultados da Gerdau, referente ao segundo trimestre de 2021. Espero que vocês continuem bem, com saúde, enfrentando estes tempos difíceis da melhor forma possível. Conforme o Rodrigo comentou, participa também dessa apresentação o nosso CFO, o Harley Scardoelli. E para nós dois é sempre uma satisfação conversar com vocês sobre o nosso desempenho trimestral e esclarecer possíveis dúvidas e questões que possam surgir ao longo da nossa apresentação. O Scardoelli vai começar falando sobre os destaques dos resultados gerais do trimestre e também sobre o desempenho das nossas operações. E daí, na sequência, eu vou compartilhar algumas informações sobre nossa jornada de sustentabilidade e comentar sobre os mercados em que estamos presentes. Daí, ao final, nós dois ficaremos disponíveis para conversar com vocês sobre algum ponto que vocês queiram explorar com mais detalhes. Então, Scardoelli, te passo a palavra e, por favor, dê prosseguimento aí à nossa apresentação. Muito obrigado, Gustavo, e boa tarde a todos. É um prazer, como sempre, estar com vocês. Mais uma divulgação de resultados e também espero que vocês estejam bem. Vamos iniciar a apresentação dos resultados financeiros com os principais fatores que influenciaram o EBITDA consolidado da Gerdau, que saiu de 4,3 bilhões no primeiro trimestre deste ano para 5,9 bilhões no segundo trimestre de 2021. Um EBITDA recorde para a Gerdau em apenas um trimestre. Todas as nossas operações tiveram um ótimo desempenho no segundo trimestre, atingindo utilização de capacidade de produção em torno de 80%, o melhor nível desde 2018, que foi devido não somente ao momento favorável para a indústria do aço, mas também como resultado da cuidadosa alocação de capital dos últimos anos que a empresa vem tendo em todas as suas operações. Esses investimentos nos permitiram a agilidade e eficácia para capturar toda a rentabilidade que o cenário atual oferece para o nosso setor. Nesse trimestre, nós tivemos um desempenho recorde da Operação América do Norte, que atingiu 1,4 bilhões de reais, mais de 3 vezes superior ao EBITDA do ano anterior, com uma margem de EBITDA de 20%, uma margem que não se registrava desde 2008. Esse resultado reflete o aquecimento do setor de construção não residencial e da indústria, além de vermos a retomada gradual das atividades que favorecem o setor, conforme o andamento da vacinação no país. Nesse segundo trimestre, vimos a utilização de capacidade da Operação América do Norte superar 90%, comparado a menos de 75% no mesmo trimestre do ano anterior. A ON Brasil novamente veio com forte desempenho, atingindo um EBITDA de 3,6 bilhões no segundo trimestre, com uma margem de EBITDA de 40,7%, e que também é um resultado histórico da Gerdau em termos de EBITDA trimestral. O Brasil segue firme nos principais setores consumidores de aço e dessa forma estamos alocando grande parte das vendas para o mercado interno, sendo que menos de 10% das vendas foram direcionadas para as exportações. Como vocês lembram, alguns anos atrás tínhamos entre 30% e 40%
dos nossos volumes no Brasil sendo exportados. Não é o caso agora, a prioridade realmente é o mercado interno. Nesse segundo trimestre, vimos a utilização de capacidade da Operação Brasil, em termos de aço, superar 80%, comparado a cerca de 60% no mesmo trimestre do ano anterior. A Operação de Negócios América do Sul seguiu com um perfil similar à Operação de Negócios do Brasil, atingindo um EBITDA de 494 milhões, com margem de 38%. Essa operação também tem sido beneficiada pelo bom desempenho da construção civil, especialmente em países como o Peru. Na Argentina, tivemos restrições da produção no período, no segundo trimestre, resultante de desafios com a Covid-19 neste trimestre. Nossa produção já se encontra normalizada naquele país. Nesse segundo trimestre, vimos a utilização de capacidade de aço da Operação América do Sul próxima de 80%, comparado a cerca de 40% no mesmo trimestre no ano anterior. E por último, porém não menos importante, a nossa operação de aços especiais, que devido à retomada do setor automotivo no Brasil e nos Estados Unidos, voltou a desempenhar bem no segundo trimestre de 2021, gerando um EBITDA de 495 milhões de reais neste trimestre e uma margem EBITDA de 18,7%, quase 19% no trimestre. Estamos monitorando de perto a situação de abastecimento de semicondutores na indústria automotiva para ajustar a produção. Nesse segundo trimestre, vimos a utilização de capacidade de aço da operação de aços especiais superar 70%, comparado a menos de 30% no mesmo trimestre do ano anterior. Passamos agora para o terceiro slide, slide número 3, onde vamos falar sobre fluxo de caixa livre e capital de giro. Como podemos ver no gráfico à esquerda, atingimos um fluxo de caixa livre positivo em 1,2 bilhões de reais neste segundo trimestre. Começando pelo EBITDA histórico, conforme expliquei no slide anterior, que atingiu 5,9 bilhões de reais. Além disso, colaboram para esse desempenho também a gestão de passivos que fizemos nos últimos meses e que reduziu a exposição da dívida bruta à moeda estrangeira e, consequentemente, minimizou os impactos do efeito da variação cambial nos juros da dívida. No acumulado dos últimos 12 meses, o fluxo de caixa foi positivo em 7 bilhões de reais, o que corrobora o nosso esforço e comprometimento com a remuneração adequada do capital investido, somado ao compromisso da companhia com a sua posição de liquidez. O ciclo financeiro passou de 57 dias em março de 2021 para 60 dias em junho de 2021, decorrente da elevação das contas a receber e dos estoques, dado que estamos em um momento de demanda global muito aquecida para o aço. Estimamos que o primeiro semestre teve, sim, o maior impacto em relação ao movimento de reconstrução de capital de giro no ano de 2021. Atingimos agora um patamar de ciclo financeiro mais equilibrado para a nossa indústria e que nos permite aproveitar o momento positivo que teremos, especialmente entrando agora nesse segundo semestre. Passando agora para o próximo slide, o slide 4, falamos sobre endividamento. Gostaria de destacar que encerramos junho com uma dívida líquida de 10,2 bilhões de reais, 600 milhões inferior à dívida líquida reportada em março deste mesmo ano. Isso teve, obviamente, o impacto do câmbio nas dívidas em moeda, sendo que o real apreciou mais ou menos 12% frente ao dólar entre março de 2021 e junho de 2021. Temos atualmente 74%, ou cerca de 12 bilhões do montante total da nossa dívida atrelado ao dólar. Cabe lembrar que montamos a estratégia, ao longo dos últimos trimestres, de reduzir a exposição cambial da dívida e também aproveitar as oportunidades trazidas com o cenário atual de taxas de juros no Brasil, em que, pese que estão subindo, continuam historicamente baixos. Dessa forma, aumentamos nossa exposição em reais para cerca de 26% da dívida total, a fim de nos protegermos da alta volatilidade que o dólar tem apresentado ultimamente. Esse patamar também nos traz mais perto de um hedge natural, dado que parte representativa da nossa geração de caixa, do nosso EBITDA, é gerado em dólares, além de existir uma parcela significativa dos nossos ativos e operações na América do Norte. Gostaria também de destacar que 1% dessa dívida encontra-se no longo prazo, com um prazo médio de 7,7 anos e um custo médio nominal de 5,4%. O cronograma de amortização da dívida segue bem distribuído ao longo dos próximos anos e mais concentrado somente a partir
do ano de 2027. Por último, ainda nesse slide 4, apontamos para os resultados em relação à alavancagem financeira, medida pelo indicador dívida líquida por EBITDA dos últimos 12 meses, a qual passou de 0,96 vezes no primeiro trimestre para 0,65 vezes no segundo trimestre deste ano, em virtude do forte EBITDA gerado nesse segundo trimestre de 2021. Com esse nível de alavancagem, gostaríamos de pontuar também que superamos o objetivo definido em nossa política financeira aprovada pelo Conselho de Administração da companhia, que é de manter esse indicador entre 1 vez a 1,5 vezes. Então, estamos com patamares menores e que consideramos adequados, considerando a ciclicalidade que a nossa indústria tende a apresentar sempre. Passando agora para o slide número 5, gostaria de mostrar a evolução do retorno sobre o capital empregado, um indicador bastante importante que nós acompanhamos muito de perto. Combinado com a redução do custo da dívida, nos últimos 12 meses, terminados agora em junho de 2021, a companhia apresentou um retorno bastante superior ao seu custo de capital, 22,5% versus um custo de capital em torno aí de 9,5%. Isso significa a criação de valor aos nossos acionistas e investidores, e que se traduz também na valorização do preço das nossas ações negociadas em bolsa. Por último, para concluir, passamos agora para o slide número 6, onde a gente apresenta a evolução do lucro líquido e dos dividendos distribuídos ao longo dos últimos anos, mostrando que a combinação de resultados e redução significativa da dívida líquida teve um efeito muito positivo no dividend yield, ou seja, no percentual dos dividendos e juros sobre juros sobre capital próprio também, pagos sobre o preço de fechamento da ação no início de cada período. Esse dividend yield passou de 0,7% no ano de 2017 para mais de 8% nesses últimos 12 meses, computados agora até junho. Saliento que a antecipação dos dividendos anuais realizadas nesse trimestre se baseia nos resultados ajustados. Não reflete ainda os efeitos não recorrentes do reconhecimento dos ganhos do julgamento do Supremo Tribunal Federal, agora em 13 de maio, em relação à exclusão do ICMS sobre a base do PIS/COFINS. Esses ganhos totalizaram 856 milhões de reais, foram contabilizados, e que significa 565 milhões de reais líquido de impostos. Então, na antecipação, esses valores ainda não estão incluídos. Agradeço a atenção de todos vocês e passo agora a palavra para o Gustavo, que irá comentar um pouco mais sobre as perspectivas de mercado. Beleza, obrigado, Scaduelli. Peço agora, então, para vocês passarem para o próximo slide, o de número 7, onde eu gostaria de fazer uma atualização dos tópicos mais relevantes da jornada de sustentabilidade, ou ISD da Gerdau, trazendo destaques e avanços na nossa agenda. A temática da sustentabilidade é central na estratégia da Gerdau, e buscaremos dar cada vez mais espaço para esse tópico nas nossas conferências. Nesse sentido, eu destaco o nosso compromisso com a gestão sustentável dos recursos naturais e também o empenho em viabilizar formas renováveis de produção de energia. Anunciamos recentemente planos para o desenvolvimento de um parque fotovoltaico em Brasilândia de Minas, em Minas Gerais, em parceria com a Shell Brasil, chamado de Aquari. O parque fornecerá parte da energia limpa para as nossas usinas de produção no estado a partir de 2024. Esse projeto ele faz parte da nossa estratégia de buscar a autossuficiência energética, de encontrar energias mais limpas para acelerar o processo de descarbonização das nossas usinas, mas marca também o nosso ingresso na produção e gestão de parques de energia solar, dentro da estratégia de novos negócios da Gerdau Next. Eu ressalto também que no último ano emitimos metade da média global de gases do efeito estufa que a indústria do aço emitiu. Esse desempenho é reflexo de uma gestão alinhada à busca de soluções para os desafios globais, como as mudanças climáticas, de uma matriz de produção que tem a reciclagem de sucata ferrosa como a principal matéria-prima e o uso de carvão vegetal de florestas replantadas.
O indicador de intensidade carbônica é um entre as dezenas de indicadores que publicamos no nosso relatório anual, onde contamos os destaques sociais, ambientais e financeiros da nossa jornada em 2020. A nossa evolução em diversidade e inclusão também foi destaque desse documento. Nós contávamos, lá em 2018, com 17% de mulheres em posições de liderança nas nossas operações do Brasil. Agora, nesse ano de 2021, nós aumentamos esse percentual para 23%, por meio de diversas iniciativas para a promoção da equidade de gênero nas nossas operações, buscando dar oportunidades iguais a todas as pessoas. A meta é chegar a 30% em 2025. Também tivemos um crescimento muito importante na presença de profissionais negros em posições de liderança nos últimos anos. Eram apenas 16% em 2019 e agora são 26%, ou seja, 570 negros líderes, fruto da ampliação da participação de pessoas negras em todos os nossos programas internos de formação de líderes e também nos programas de trainee e estágio. Ainda temos, claro, um longo caminho a percorrer, principalmente em relação à alta liderança, mas entendemos que a inclusão é uma jornada e, passo a passo, alcançaremos um ambiente cada vez mais diverso e inclusivo. Recentemente, inclusive, assinamos o Pacto de Promoção da Equidade Racial, que servirá como um guia para as empresas interessadas em atender as demandas por mais equidade, incentivando a adoção de ações afirmativas e investimentos sociais, com o intuito de melhorar a educação pública e a formação de profissionais negros no país. Estimulados pela transformação cultural que estamos vivenciando, seguimos avançando na incorporação da agenda ESG em nossas decisões de negócios, de forma a tornar a empresa ainda mais sustentável do que já tem sido nos seus 120 anos de história, completados no início desse ano. Bom, vamos agora para o próximo slide, onde eu gostaria de falar sobre os mercados em que a Gerdau atua, e também dar uma passada pelas perspectivas da indústria do aço para os próximos meses. Eu vou começar aqui destacando, os volumes da nossa operação de negócios na América do Norte, que devem se manter em patamares elevados no terceiro trimestre, com uma forte entrada de pedidos. Atualmente, o nosso backlog de pedidos nos Estados Unidos equivale a cerca de 100 dias, principalmente resultado da recuperação da economia no país e também da forte atividade de todos os setores consumidores de aço, em especial a indústria da construção. Um ponto importante é que os níveis de confiança do consumidor no país seguem em crescimento, reforçando nossa visão otimista para os próximos meses. Por exemplo, o índice do Institute for Supply Management, que mede a atividade do setor de construção no país, ele atingiu em junho o valor de 57,1, que é o maior valor em quase 10 anos. O pacote de investimentos em infraestrutura, avaliado em 1 trilhão e 200 milhões de dólares, uma das prioridades do governo Biden, também segue nos deixando otimistas em relação ao mercado norte-americano no longo prazo, com a previsão de que esse pacote resulte na melhoria da competitividade futura da indústria norte-americana como um todo e uma demanda de aço adicional que estimamos de 2 a 5 milhões de toneladas por ano, dependendo da composição final do pacote e do tempo estimado de impacto na economia, que pode variar, na nossa visão, de 5 a 8 anos. Eu reforço que estamos muito bem posicionados para atender essa demanda crescente por aço proveniente desses novos projetos em infraestrutura. Vale ressaltar também que, nesse contexto, estamos avançando com o nosso plano estratégico para as nossas operações de aços longos nos Estados Unidos, com um foco muito forte em desempenho operacional, geração de valor para os clientes e também ampliação do portfólio de produtos, o que permitiu a operação registrar, no segundo trimestre,
margens acima do patamar de 20% pela primeira vez desde o ano de 2008. Hoje, nossas plantas na América do Norte elas estão operando com nível de utilização de capacidade acima de 90%. E nesse contexto, nós concluímos recentemente a modernização e atualização tecnológica do laminador de aços estruturais e de perfis da unidade de Petersburg, no estado da Virgínia, que nos assegurará certamente elevar nossos níveis de produção e atender às diferentes necessidades dos nossos clientes ao longo dos próximos meses. Bem, eu vou falar agora sobre as nossas operações de aços especiais, vou começar pelos Estados Unidos também, onde a produção de veículos está em descompasso com o volume de vendas devido à escassez de chips no mercado. Estima-se que cerca de 1.500.000 unidades deixarão de ser produzidas no país por conta disso. No mundo como um todo, as montadoras projetam que deixarão de produzir mais de 4 milhões de unidades em função da falta de componentes. Mas as perspectivas que enxergamos para o mercado norte-americano são positivas, com uma projeção de crescimento de 45% da produção de veículos pesados este ano, na comparação anual, em função do aquecimento da economia como um todo, de uma melhora do setor de óleo e gás, uma vez que os chamados rig counts tiveram alta de 75% em junho, numa comparação anual. Também comento que a usina de Monroe, no estado do Michigan, teve seu processo de modernização e atualização tecnológica concluído, o que nos permitirá registrar um melhor desempenho em custos e oferta de produtos com maior valor agregado aos nossos clientes no mercado norte-americano. Aqui no Brasil, por sua vez, apesar do impacto da escassez de chips no setor automotivo, que fez com que cerca de 230.000 veículos tenham deixado de serem fabricados entre janeiro e agosto desse ano, a demanda por aços especiais segue firme, tanto para veículos leves quanto para veículos pesados, puxado por oportunidades no mercado interno e pelo redirecionamento de volumes dos nossos clientes para o exterior. Os dados da Anfávia indicam que a produção de veículos deve subir 22% agora em 2021, na comparação anual, para cerca de 2.500 unidades, e aí com um destaque para o crescimento de 42% no caso de caminhões e ônibus. A gente enxerga um cenário também positivo em virtude da continuidade da reposição de estoques de veículos, que ainda seguem patamares muito baixos, com cerca de 15 dias, e das projeções dos segmentos do agronegócio e da construção, que afetam favoravelmente esse setor, principalmente a procura por veículos pesados e semipesados, como caminhões. É importante ressaltar que o mercado de pesados é menos impactado pela escassez de componentes eletrônicos. Para cada chip adicionado a um caminhão, outros 7 são incluídos na produção de um veículo leve, só como um exemplo para vocês. E como um reflexo dessa visão de longo prazo otimista, eu aproveito aqui para comentar também que reiniciamos as atividades na nossa cearia de Mogi das Cruzes, aqui em São Paulo, no início desse mês de agosto, 3 dias atrás, trazendo uma maior oferta de produtos de forma geral ao mercado. Bom, vou falar agora sobre o cenário para o mercado de aços longos e planos aqui no Brasil, cujo desempenho no segundo trimestre confirmou o bom momento de todos os setores consumidores de aço, que seguem com perspectivas positivas para o segundo semestre desse ano. Os nossos volumes de entrega de aços longos e planos no mercado doméstico, eles aumentaram 46% entre abril e junho, na comparação anual, e 10% ao trimestre anterior, ao primeiro trimestre. O setor da construção continua bastante aquecido. O número de canteiros ativos, por exemplo, ele subiu 43% no segundo trimestre, em comparação ao trimestre anterior, e o desempenho para os próximos meses segue, na nossa visão, muito favorável. Em 2021, o lançamento e a venda de imóveis deve crescer
respectivamente 14,2% e 7,5%, segundo estudos da consultoria Tendências. As vendas do varejo continuam bastante fortes, estimuladas pelas medidas de auxílio emergencial implementadas pelo governo federal, com previsão de alta de cerca de 6%, segundo a mesma consultoria. Por sua vez, os investimentos em infraestrutura continuam evoluindo e devem somar, segundo a Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base, 127 bilhões de reais este ano, influenciados por obras públicas e privadas, como, por exemplo, a duplicação da BR-280 em Santa Catarina, o Porto de Itaqui, no Maranhão, e a Ponte Brasil-Paraguai, no estado do Paraná. Eu destaco também aqui a continuidade da retomada do setor industrial no segundo trimestre, muito forte, puxado principalmente pelos segmentos do agronegócio, rodoviário, energia, bens duráveis e máquinas e equipamentos. Esse incremento na atividade deu-se não apenas pela demanda interna, mas pela reorganização das cadeias de abastecimento globais, que abriu oportunidades aos nossos clientes industriais de ampliarem bastante suas exportações. Segundo o IBGE, a previsão é de que o PIB industrial cresça 4,2% em 2021, com destaque para os setores agrícolas, energia e equipamentos rodoviários. Falando um pouquinho de América do Sul, vou começar pela Argentina. Nós voltamos a operar a nossa cearia no início de julho, depois de um período de restrições no abastecimento de oxigênio na planta, devido às medidas de combate à pandemia no país. O atendimento do mercado argentino ele manteve-se inalterado, uma vez que a laminação da unidade foi abastecida pelas nossas plantas aqui do Brasil. A atividade de construção civil na Argentina segue em alta, com crescimento de 6,5% na comparação mensal e de 31% na comparação anual, segundo os dados mensais da Câmara de Construção do país. E, por fim, no Peru, o consumo de aço segue em bons patamares, estimulado pelo setor de construção civil, como reflexo de investimentos públicos e também do bom desempenho do varejo. A indústria alcançou 20,5% em maio na comparação anual, de acordo com o último levantamento do Banco Central do país. É claro, a gente continua acompanhando aí os desdobramentos das eleições presidenciais no país, porém, nesse momento, nós não esperamos grandes mudanças no curto prazo para o nosso setor. Vamos passar então para o slide 9, onde eu gostaria de destacar que investimos ao longo do segundo trimestre 566 milhões de reais em ativo imobilizado globalmente, contribuindo para o desembolso total de cerca de 1 bilhão de reais no primeiro semestre desse ano. A previsão de desembolso de CAPEX para o ano de 2021 segue estimada em 3 bilhões e 500 milhões de reais. Eu já convido vocês para pular para o slide 10, que está conectado com esse desembolso de CAPEX, E nesse slide 10, eu gostaria de reforçar que esse valor que eu comentei anteriormente, ele inclui, como vocês podem ver nesse slide, o início dos investimentos em modernização e ampliação da capacidade de aços longos e planos na unidade de Ouro Branco em Minas Gerais. E aí eu gostaria aqui de comunicar a vocês que esses aportes, eles abrangem aumentos na capacidade anual da produção de bobinas a quente em 250 mil toneladas, e também de perfis estruturais, que nós vamos ampliar a capacidade em 500 mil toneladas, visando atender ao crescimento da demanda brasileira por ambos os produtos. No caso específico dos perfis estruturais, nós reforçamos o nosso papel, eu diria, de pioneirismo no desenvolvimento do mercado da construção metálica no Brasil, que foi iniciado ali por volta dos anos 2000, ampliando o mix de produtos disponíveis aos nossos clientes. O nosso foco segue sendo o pleno abastecimento do mercado doméstico. E nesse sentido, eu gostaria de aproveitar aqui essa conversa com vocês para comentar que o crescimento de produção da nossa planta da Silat, no Ceará, recentemente renomeada para Gerdau Caucaia, ele segue conforme planejado, tendo um papel importante no atendimento dos mercados do Norte e do Nordeste. Além disso, nós reiniciamos agora,
no final de julho, as operações de uma das nossas linhas de laminação de vergalhões, barras e perfis na nossa unidade da Cozígua, no Rio de Janeiro, depois de 7 anos hibernada, com o objetivo de atender a demanda elevada dos setores de construção, indústria e também da distribuição. O plano de retomada da nossa usina em Araucária, no Paraná, ele segue conforme planejado, com previsão do reinício das atividades nesse segundo semestre, o que contribuirá também para otimizar o fornecimento do nosso portfólio de produtos aos clientes de todo o país. Então, gostaria aqui rapidamente de agradecer a atenção de todas e todos para ouvirem essas explicações iniciais. E ficamos, a partir de agora, eu e o Scardoelli, totalmente disponíveis para responder perguntas que vocês tenham e também para detalhar um pouco mais pontos de interesse. Então, Rodrigo, eu volto a palavra contigo, né? Te peço a gentileza de organizar esse bate-papo a partir de agora, tá? Então, agradeço a todos aí pelo tempo agora no início da nossa apresentação. Bola contigo aí, Rodrigo. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Scardoelli. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para quem está no telefone. Solicitamos que sejam feitas no máximo 2 perguntas por participante. Lembrando que para fazer a pergunta, basta pressionar *1. Nossa primeira pergunta vem do Rodolfo Angeli, Banco JP Morgan. Rodolfo, por favor, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Minhas 2 perguntas, vamos lá. A primeira, eu queria pedir para o Scardoelli, eu queria discutir um pouquinho esse working capital do trimestre, né, que foi, acho que algo que acabou comendo um pouco do free cash flow que a gente, potencial da companhia, mas a gente também sabe que, em épocas de crescimento de preços, é natural que você tenha um impacto de working capital, etc. Tá? Agora, o que eu queria ouvir era mais uma discussão estratégica, né? Como é que vocês veem isso? Tem algo nesses números aí que faz parte de uma preparação para um segundo semestre mais aquecido? O Gustavo acabou de falar que tem laminação nova na Cozígua para vir, tem a planta lá do estado do Paraná também. Podia discutir um pouquinho, uma discussão estratégica de working capital, é a minha primeira pergunta. E a segunda, eu queria pedir para o Gustavo comentar um pouquinho sobre o ambiente de negócios, em particular no Brasil, no que diz respeito a preço, que a gente tem ouvido falar que os aumentos pararam, então eu queria ouvir um pouquinho de vocês se isso procede, se tem algum efeito aí de carregamento para os próximos trimestres e se tem alguma preocupação em relação a material importado. Obrigado, gente. Rodolfo, obrigado aí. Antes de eu passar para o Scardoelli aí falar do working capital, depois eu volto para falar um pouquinho aí sobre o mercado. Essa questão do working capital, né, obviamente tem uma discussão muito estratégica dentro da Gerdau que a gente vem tendo ao longo dos últimos meses, né? Então, já que nós estamos no momento de Olimpíada, né, a gente pode olhar isso com uma corrida de 100 metros, né, ou com uma corrida de 800 metros que tem que dar 2 voltas na pista, né? A gente enxerga isso como uma corrida de 800 metros, tá? Então, está vindo um mercado bastante forte no terceiro e quarto trimestre, tá? E a gente entende que essa preparação que nós fizemos no último trimestre para atender integralmente esse mercado ao longo do terceiro e quarto, ela vai ser muito importante, tá? Então, a gente entende que não é um momento da gente focar em entrega de free cash flow. Esse momento virá certamente ao longo do segundo semestre, tá? Então, nós entendemos que essa preparação nossa para esse mercado forte que está vindo, ela é estratégica e é fundamental, tá? Eu volto a falar sobre isso daqui a pouco, tá, Rodolfo? Mas a gente vê, por exemplo, no mês de julho, o crescimento que nós tivemos de canteiros de obra e de contratos de corte e dobra, ele foi muito importante com relação a junho, tá? Ele cresceu de novo, tá? Então, essa decisão de voltar com a Cozígua, o laminador de vergalhão, que a gente coloca 360 mil toneladas no mercado, ele vai ser muito fundamental no nosso ponto de vista da gente entregar um EBITDA bastante forte no terceiro e no quarto, tá? Eu deixo o Scardoelli dar um pouco mais de informação sobre isso e volto no mercado, mas certamente teve uma discussão
muito estratégica aqui ao longo dos últimos meses, para a gente se preparar para atender esse mercado. Mas, Scardoelli, eu te passo a palavra aí, para tu detalhar um pouco mais, tá? E aí eu volto para falar sobre mercado, preços, ambiente de negócio, tá? Tá bom, tá ótimo. Boa tarde, Rodolfo. Realmente, esses pontos que o Gustavo já começou a mencionar são pontos importantes, tá, para ter uma avaliação realmente um pouquinho mais estratégica desse aspecto aí de capital de giro, né? E antes de entrar nesses pontos também, sempre mencionando, né, que esse primeiro semestre que nós tivemos na Gerdau, em termos de free cash flow, foi o melhor free cash flow num semestre aí dos últimos 8, talvez anos, né? Então foi muito forte, diferentemente de outros anos, onde tradicionalmente, também se a gente olhar 8 anos para trás, a Gerdau, por exemplo, no primeiro trimestre sempre teve um free cash flow negativo, ou seja, o aspecto de reconstrução de capital de giro, que normalmente acontece no início do ano, em relação ao final do ano, foi tão impactante que o free cash flow se tornou negativo no início do ano, para depois se tornar positivo ao longo, né, dos outros trimestres. Não foi o caso esse ano, nós começamos com o primeiro trimestre já com free cash flow positivo e continuamos com ele positivo, né, no segundo trimestre. Então, o free cash flow para o ano, realmente, ele não nos preocupa, ele está muito, muito bom, muito forte, e a tendência é para o segundo semestre a gente realmente já partir de um nível de capital de giro otimizado, tá, e não ter mais essa necessidade de reconstruir capital de giro, tá? Mas indo um pouquinho para o aspecto estratégico, né? Ou seja, a gente realmente estamos com o mercado bastante demandado, todas as nossas operações, estamos nos preparando para atender esse terceiro e quarto trimestre, tá? Que serão muito fortes, tá? Nós temos aí uma sinalização aí de crescimento de demanda, né? Retomada de mercado doméstico, então nós temos muitas oportunidades aí também, né? Outro ponto é que nós somos líderes de mercado em muitos segmentos, né? Então a gente sempre segue com um compromisso aí de atender esses nossos mercados de forma plena, né? E com um ótimo nível de serviço. E para isso tem que ter realmente um capital de giro adequado, né? Sempre foi um diferencial dos nossos negócios, né? Então a gente tem que ter os estoques necessários para garantir isso para os nossos clientes, né? Manter o nosso market share também, nós ganhamos market share pós-pandemia, então para manter esse market share, tá, também tem que ter um nível de serviço e estoques adequados, né? E outro ponto também, que não dá para esquecer, que nós reforçamos, tá, de forma aí pontual, estratégica, nossos estoques de alguns insumos, tá? Estamos falando de carvão, estamos falando de ligas, de refratários, né? Para fazer aí um offset de custos, tá? E de mitigação de riscos que podem vir a ter aí na segunda metade do ano, né? Lembrando que nós entramos nessa segunda metade do ano com algumas questões em relação à energia, que não estão bem equacionadas ainda, né? Então, ter estoques também nos dão tranquilidade que a gente vai conseguir atender de forma adequada os nossos mercados, os nossos clientes, né? E por último, também um ponto que o Gustavo mencionou, que também não é importante colocar, nós também estamos ajustando para a nossa produção para essa demanda mais forte que a gente está vendo. Então, estamos trazendo de volta o laminador de vergalhões aí na Cozigo. Estamos trazendo de volta a seria de Araucária, nós já reiniciamos a seria de Mogi, tá? Nós temos a nossa laminação nova lá no Nordeste, né, que a gente chama de Gerdau Calcaia, né, que era a antiga Celate. Então, isso também precisa de estoque, então precisa de capital de giro para que essas operações consigam atender de forma adequada, tá? Então, acho que esses são os pontos, viu, Rodolfo, importantes a mencionar sobre o capital de giro, tá? E sobre o free cash flow, que de novo, né, eu volto a mencionar, né, foi bastante forte nesse primeiro semestre e nós estamos pagando aí, já entrando no ponto, né, de dividendos, né, continua sendo positivo mesmo após o pagamento de 1,6 bilhões aí de reais de dividendos entre o primeiro e o segundo trimestre, tá? Obrigado, Scardoelli. Só complementando, né? Como o Scardoelli comentou, nós temos uma liderança muito significativa no Brasil em vários segmentos, tá? Nós não vamos, em hipótese nenhuma, assim, deixar o mercado desabastecido. Tem clientes nossos que, além de atender o crescimento do mercado doméstico, estão com oportunidades muito fortes de exportação. Então, nós estamos nos preparando assim, para atender de uma forma muito forte o crescimento de demanda que nós estamos enxergando que ainda existe no Brasil. Eu comentei, por exemplo, na construção civil, que é um segmento muito forte para nós, né, e tem crescido significativamente no Brasil. A gente viu um crescimento muito forte de canteiros de obra abertos e contratos de corte de obra agora em julho sobre junho, né? Então, uma preparação adequada de abastecimento do mercado, no nosso ponto de vista, foi uma estratégia bastante acertada
na maneira como a gente conduziu o capital de giro no segundo trimestre, tá? Então, Rodolfo, por onde a gente olha, em todos os segmentos, continua muito forte, né? No varejo, na indústria, na distribuição, na construção civil, tá? Obras de infraestrutura. Então, vejo de uma forma muito positiva o que vai vir pela frente ao longo desses próximos meses aqui no Brasil, tá? Com relação à questão de preços, né? É claro que a gente tradicionalmente não entra em detalhe, porque tem toda a questão concorrencial e tal, que precisamos respeitar rigorosamente, tá? Mas a gente entende que o patamar de preço no Brasil, ele está arrumando para uma certa estabilidade, tá? Mas isso não significa para nós, assim, que nós não vamos buscar margens adicionais da agora para frente, tá? Então, o Scardoelli comentou também, parte da nossa estratégia, tá, de capital de giro, agora nesse segundo trimestre, ela visa, tá, uma forte gestão de custos no segundo trimestre. Tem volatilidades e crescimentos importantes de custos de alguns insumos, né? O Scardoelli mencionou um pouco aí a energia elétrica, mas a gente observa também o preço do carvão metalúrgico, como ele tem evoluído. O consumo de carvão no mundo, agora no segundo semestre, ele deve ser muito forte, tá? Em termoelétricas, por um lado o mundo muito quente, tendo que refrigerar, do outro lado o mundo muito frio, tendo que aquecer. Então nós também cuidamos bem dessa estratégia do carvão. Eu falo também da sucata, tá? A sucata, ela já teve um ligeiro arrefecimento de preço no mercado norte-americano, né, de cerca de $20, que vai se concretizar agora em agosto. Então, aqui no Brasil também, a gente vai observar agora no segundo semestre uma redução dos preços da sucata. Então, eu vejo também que a gente se preparou muito bem do ponto de vista dos nossos custos, tá? Para a gente poder entregar resultados bastante consistentes nos próximos trimestres, tá? Então, só mais um ponto final, tá? A gente tem uma capacidade única, eu diria, de fazer leituras antecipadas com relação ao que acontece ao mercado, né? O testemunho disso foi o market share que nós ganhamos aqui no Brasil desde o final da pandemia, né? Na hora que a pandemia ela arrefeceu ali por maio, junho do ano passado, tá? Então, também nós estamos nos preparando, assim, no termos de capital de giro, para a gente sustentar esse share que a gente adquiriu ao longo dos meses, tá, Rodolfo? Então, acho que é uma resposta um pouco mais detalhada, um pouco mais longa, mas eu acho que também dá um pouco mais de luz e colorido a forma como a gente enxerga a estratégia da companhia e os mercados agora nos próximos trimestres, tá? Excelente, gente. Muito obrigado. Obrigado, Rodolfo. Nossa próxima pergunta vem do Daniel Sasson, Banco Itaú. Daniel, por favor, pode prosseguir. Obrigado, Rodrigo, Gustavo e Harley. A minha primeira pergunta é em relação a potencial para pagamento de dividendo extraordinário, levando em consideração uma possível taxação aí de dividendos com a reforma tributária. Como vocês veem essa possibilidade? A alavancagem de vocês já está abaixo de 1, né? Mesmo abaixo daquele 1 a 1,5 de target que vocês têm. Então, como que vocês analisam essa potencial reforma tributária nessas decisões de alocação de capital de vocês? E a minha segunda pergunta é em relação a custo-caixa, até um follow-up no que você acabou de comentar, Gustavo, sobre uma esperada queda no preço da sucata no segundo semestre. Vocês tiveram no segundo TRI uma performance de custo até um pouco melhor que a dos seus peers, talvez com sucata, embora tenha subindo um pouco menos do que o minério de ferro. O que a gente pode esperar para o terceiro trimestre? E é razoável imaginar que se a sucata cai e se os preços fiquem estáveis, como vocês colocaram, a gente pode ver ainda aumento de margem dos níveis atuais? Obrigado. Acho que o Scardoelli, tu começa aí respondendo sobre os dividendos e aí eu já emendo com a questão de sucata, tá? Tá bom, perfeito. Boa tarde, Daniel. O aspecto dos dividendos, viu, Daniel? A gente considera que a nossa política está adequada, tá? Então a gente está mantendo ela, tá? Nós vamos manter os 30%. A gente sabe que tem uma reforma tributária aí, mas ela ainda está avançando, tá? Então eu não arriscaria dizer como é que ela vai ser concluída, né? E considerando que nós sempre fazemos adiantamentos de dividendos, de certa forma nós temos aí
praticamente 3 pagamentos de dividendos, ou seja, praticamente 3/4 dos dividendos do ano, a gente paga dentro do próprio ano, né? Então, a gente já está, de certa forma, protegido na maior parte dos dividendos, né, em relação a essa tributação para o ano que vem. Então, por enquanto, nós estamos mantendo a política, tá? E vamos aguardar para ver realmente o que vem dessa reforma tributária. Ainda tem tempo para trabalhar com tranquilidade, tá? E sempre salientando, né, quer dizer, nós, esse ano, em função dos resultados, né, estarem nos patamares que estão, e obviamente eu sempre menciono, né, eu sei que eu posso até ser um pouco repetitivo, né, mas quando a gente tem um aumento no EBITDA na magnitude que a gente está tendo, entre o EBITDA e o lucro líquido, né, nós temos uma parte que são despesas fixas, né, a depreciação é praticamente em patamares muito estáveis, os juros são estáveis para baixo, porque a gente tem reduzido a alavancagem bastante, né? Então, o que sobe o EBITDA sobe muito mais proporcionalmente o lucro, né? Por isso que a gente está tendo dividendos, né, referentes a esses resultados esse ano, ou seja, nós já pagamos nesse primeiro semestre praticamente o dobro que nós pagamos em todo o ano passado, né? Então, achamos que a política está adequada e, de novo, né, qualquer aspecto em relação à reforma tributária, nós vamos aguardar para ver o que vem pela frente, tá? Daniel, a gente vai buscar ampliação de rentabilidade agora no terceiro trimestre, tá? Nós temos uma posição única, eu diria, aqui no Brasil, através das rotas de produção flexíveis que nós temos para buscar essa competitividade adicional em custos, né? A gente vê uma volatilidade, assim, e vai continuar tendo volatilidades, assim, de preços de sucata no mercado internacional, aqui no Brasil também. E nós temos essa capacidade de navegar bem nessas volatilidades e aí nessas janelas de oportunidade, a gente buscar reduções de custo adicional. A gente não acredita numa redução consistente de demanda no mundo, porém as ofertas de exportação elas estão reduzindo, né? Tanto de China quanto de Rússia, né? E outro aspecto muito relevante para ser considerado do ponto de vista de sucata é que a busca cada vez maior por redução de emissões de gases de efeito estufa, ela vai tocar, assim, a busca maior por sucata ao longo dos próximos anos, né? Uma forma rápida de reduzir a emissão de gás de efeito estufa numa produção de aço é substituir o minério e o carvão por sucata. Então, a sucata vai continuar demandada no mundo. Então, a gente acredita que nesse patamar no patamar de preço com essa demanda de sucata, os preços vão se sustentar. Então, eu diria que o nome do jogo agora para buscar rentabilidade no segundo semestre é uma boa gestão de custos. E quanto a isso, nós temos uma posição muito destacada e diferenciada no Brasil, através dos nossos modelos de negócio, nossa pulverização na coleta de sucata, as nossas rotas flexíveis, para a gente liderar em rentabilidade do ponto de vista de boas oportunidades de reduzir custos, tá? Excelente, obrigado. Obrigado, Daniel. A nossa próxima pergunta vem do Leonardo Correia, Banco BTG Pactual. Obrigado, Leonardo. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Oi, Léo, tudo bem? Pergunta... Boa tarde, Léo. Tudo bem. Boa tarde. Minha primeira pergunta é referente à Gerdau Metalúrgica, né? A gente, vira e mexe, recebe algum questionamento em cima do caixa, né? Que já está parado lá alguns meses, né? Então, não sei se vocês têm alguma coisa nova para adicionar, de qual é o uso, qual que é a prioridade. Enfim, tem sido uma certa pergunta aí que a gente tem recebido ao longo das últimas semanas, poder ajudar. Segundo ponto, com relação... também há um questionamento que a gente vem recebendo, né, nas últimas semanas, né, por conta de todo esse barulho e preocupação, né, de uma potencial crise energética e algum risco de racionamento, apesar de não ser nosso base case. Não sei se vocês têm alguma coisa para comentar em termos do que a Gerdau vem fazendo para se preparar e se tem tido algum tipo de impacto nas operações por conta desses problemas aí que a gente tem visto no lado de geração de energia no país. Obrigado, senhores. São essas duas perguntas. Faz a gentileza, então, de começar pela MG e aí eu já falo dessa questão de energia, tá? Tá bom. Boa tarde, Léo. Em relação ao caixa da MG, viu, a gente continua com a mesma posição, tá? O caixa está lá, está investido em instrumentos aí de liquidez diária, né, sem risco nenhum, e por enquanto a gente vai manter essa posição de liquidez, tá? Não tem nenhuma destinação específica para esse caixa, tá? A gente, ou seja,
Também não vai ser feito nenhum investimento fora, né, do objetivo da própria empresa, tá? Que é ser uma holding, né, controladora da Gerdau, tá? Mas nesse momento a posição é manter o caixa como está, tá? E com liquidez. Léo, com relação à energia, tá? No tema demanda, tá? Eu diria que nós estamos pouco expostos, tá? Então, Ouro Branco tem uma autogeração de 70%. A gente tem uma autogeração através da nossa hidrelétrica de Dona Francisca, no sul do país, tá? Então, a gente está no mercado spot, basicamente, nessas novas capacidades que nós adicionamos recentemente, tá? E com relação à questão da demanda, eu acho que nós fizemos também bem o nosso dever de casa, tá? De colocar um pouco mais de estoque, como foi comentado, tá? Para a gente atender integralmente o mercado, né? Então, nós estamos muito bem preparados, eu diria, nessa gestão de risco de energia, a gente acompanha isso muito de perto, tá? Do ponto de vista, então, de custos, né? Eu acho que a gente está também bem protegido, né? Com contratos de longo prazo, né? Com essa autogeração que a gente tem, e ficamos somente com essa questão aí de novas capacidades, como a gente comentou da L1 da Cozigua, tá? Que ela fica no curto prazo dependente do mercado spot. Então, acho que o tema da energia ele está muito bem gerido, a gente está muito bem preparado para enfrentar qualquer que seja o cenário ao longo desse próximo período aí de crise hídrica, tá? Tá ótimo, obrigado. Obrigado, Léo. Nossa próxima pergunta vem de Rafael Barcelos, do Banco Santander. Rafael, pode prosseguir. Boa tarde a todos, parabéns pelos resultados. Minha primeira pergunta é mais um follow-up da primeira pergunta sobre demanda. Eu gostaria de saber como é que hoje está a representatividade aí do varejo da construção civil, né, na carteira da Unidade Brasil, né? Já foi no passado 1/3, recentemente chegou a 2/3, queria saber como é que está atualmente, e também sobre nível de estoques na cadeia que vocês estão vendo. E a segunda pergunta seria mais aí, de novo, sobre a alocação de capital, né? Quando a gente olha aí a política financeira da empresa, né, acho que a primeira métrica aí seria dívida líquida EBITDA, né, entre uma vez e meia, acho que nessa métrica a empresa está bem confortável, mas a segunda seria um limite de dívida bruta, né, de 12 bi de reais, né, versus atual de 15, perto de 15 que vocês estão hoje. Eu queria entender se esse nível de 12, né, da política ainda é o nível que a empresa vai perseguir antes de discutir aí a alocação de capital, ou esse número deveria ser atualizado, né? E nesse sentido, queria entender de vocês mais aí como que está hoje essa discussão de alocação de capital na empresa. Obrigado. Obrigado, Rafael. Deixa eu falar da demanda aí dos estoques e o Scaduelli conclui a resposta, tá? Então, assim, hoje o varejo ele tem uma participação muito importante assim, nos nossos negócios, né? A ordem de 60%. A gente vem fazendo uma estratégia, eu diria assim, silenciosa, alguns já entenderam aí, a gente já falou também um pouco sobre isso com vocês, tá? A gente cada vez mais, tá, atender diretamente o consumidor final, que são as lojas de material de construção. Então, o nosso modelo de negócio vem se alterando ao longo dos últimos 5 anos, né? De uma forma muito significativa, eu diria nos últimos 2 ou 3. Então, a nossa capacidade de atender esse consumidor final, né? Ela cresceu significativamente. O Brasil tem 150 mil lojas de material de construção. Alguns anos atrás, a gente entrava direto em cerca de 5 mil, né? A gente, em breve, vai estar atendendo 30 mil lojas de material de construção. Então, quando a gente olha as rentabilidades da nossa operação do Brasil, não é só a demanda, mas também eu acho que a nossa capacidade de buscar essas margens numa estratégia que a gente vem adotando com a Comercial Gerdau, com a Juntos Somos Mais, ao longo dos anos, tá? Isso é um movimento muito importante, muito estratégico, tá? Que a gente pode falar disso cada vez mais, mas é um movimento muito, muito assertivo, que eu diria que nós tivemos nos últimos anos, tá? Então, o varejo ele tem uma participação muito relevante. O varejo da construção ele continua muito forte, né? O mercado de autoconstrução ele continua demandando muito os produtos que nós desenvolvemos ao longo do tempo para atender esse mercado, né? A parte de telas, de colunas, de pontos para autoconstrução, um mercado muito, muito relevante, muito importante para nós. E com relação aos estoques, viu, Rafael, eles vêm se recuperando, tá? Os estoques hoje na cadeia estão próximos de um patamar histórico, né? Mas o que a gente percebe nesse momento, né, é que existe uma tendência no segmento de concreto armado, tá?
essa demanda ela cresceu mais ainda nos últimos 2 meses, tá? Então, ali a gente viu uma redução pontual desses estoques na cadeia, motivo pelo qual nós estamos colocando essa capacidade de 360 mil toneladas da Cosigo, o laminador já está operando, para a gente poder, nesse segmento que tem demandado muito produto, a gente poder manter o mercado totalmente abastecido, tá? Scardoelli, faz a gentileza, então, de responder a segunda parte aí da pergunta do Rafael. Claro. Boa tarde, Rafael. Realmente, em relação ao ponto, né, sobre nosso nível de alavancagem, né, que é um dos indicadores da nossa política financeira, né, mas também a dívida bruta, né, em relação à alavancagem, né, a gente realmente está bastante abaixo, né, daquele patamar da faixa que tinha sido, né, que foi estabelecida pelo nosso Conselho de Administração, né, mas claro, lembrando o contexto, né, ou seja, essa faixa foi estabelecida quando nós estávamos com a alavancagem acima de 3, né? Ou seja, nós chegamos a bater a alavancagem perto de 4, reduzimos para perto de 3 inicialmente e estabelecemos essa política financeira, né? Então, atingimos esse patamar e estamos abaixo desse patamar, o que consideramos que é bastante adequado, tá? Não ficamos desconfortáveis por manter esse patamar, porque, ou seja, sabemos que é um negócio cíclico, o negócio do aço é um negócio cíclico, né? A gente teve, só nesses últimos 6 meses, né, 10 bilhões de reais de EBITDA, né? Se esse EBITDA fosse 5 bilhões, tá certo? Nossa alavancagem ainda assim nos patamares de hoje estaria dentro da faixa. Então, a gente está realmente aí mantendo esse patamar abaixo de 1, de forma bastante tranquila, achamos que é adequado, né? E em relação a esse outro indicador, né, definido na nossa política financeira de dívida bruta máxima de 12 bilhões de reais, isso sim continua sendo um objetivo, viu, Rafael? Então, se a gente olhar a dívida bruta nesse trimestre, ela caiu de 17,8 para 15,8 bilhões de reais. Então, conseguimos reduzir 2 bilhões de reais. Teve um pouco de efeito de câmbio aí também, mas também teve amortização de dívida, que nós vamos continuar perseguindo esse objetivo, tá? Achamos que é algo prudente e adequado, tá, para a nossa indústria, para o nosso setor, manter um balanço forte, saudável, que vai inclusive nos permitir aí continuar nessa rota nossa aí de crescimento, atendimento de mercado, Gustavo mencionou, retomada de operações, sabe, então acrescentar capacidade de forma orgânica, né, onde é necessário. Então, um balanço forte e essa política financeira nos permite executar esse plano de forma tranquila, tá? Tá ótimo, obrigado. Obrigado, Rafael. Nossa próxima pergunta vem de Caio Ribeiro, Credit Suisse. Caio, pode prosseguir, obrigado. Boa tarde a todos. Minha primeira pergunta seria sobre o mix do mercado externo, né, contra o mercado interno. Claramente, aí vocês vêm aumentando, né, as vendas no mercado interno ao longo do último ano, né, onde a rentabilidade é maior. Mas eu queria ver se vocês podem falar um pouco sobre se essa tendência deve continuar para frente, se tem mais espaço para aumentar essa porcentagem de vendas no mercado interno contra o mercado externo, e como que vocês enxergam hoje a rentabilidade, né, na exportação contra essas vendas aí no mercado interno hoje. E aí, em segundo lugar, se vocês puderem falar também sobre como que vocês veem a opção de implementar, né, um programa de buyback para complementar a política de dividendos, seria interessante também. Obrigado. Obrigado, Caio. Eu vou na primeira parte, Scardoelli, tu me ajuda aí na segunda, tá? Caio, assim, vamos continuar priorizando totalmente o mercado doméstico, tá? Os níveis de rentabilidade são maiores e também a importância que nós temos de sustentar o desenvolvimento do Brasil, tá? E o crescimento do PIB, atendendo os nossos clientes num momento de demanda tão alta, tá? Então, as exportações vêm caindo, né? Elas foram 30% no ano de 2019, depois reduziram para 15% em 2020, elas foram 4% no primeiro trimestre de 2021, elas subiram um pouquinho para 8%, mas continua sendo marginal no segundo trimestre de 2021, porque nós tivemos que dedicar um pouco de atenção em abastecer o mercado na Argentina, coisa que não vai acontecer agora no terceiro trimestre, já que a nossa cearia voltou a produzir normalmente. Então, nosso foco é total, né, de mercado doméstico, oportunisticamente, né, dentro de alguma situação que nós encontrarmos assim ao longo dos próximos meses, de alguma exportação com margem alta para atender alguma coligada, algum parceiro estratégico, a gente pode fazer. Mas todas
diria, todos os nossos canhões nesse momento estão direcionados para abastecer plenamente os nossos clientes no mercado brasileiro. Tá? E aí, Scardoelli, por favor, responde essa questão aí do buyback. Ótimo. Boa tarde, Caio. O buyback, né, ou seja, a recompra de ações, a gente tem executado sempre muito mais para fazer o hedge do nosso programa de opções, né, antes era de opções, agora são de ações, né, que é o nosso incentivo de longo prazo aí para os executivos. Então, tem sido em volumes, digamos assim, simplesmente para fazer esse hedge, e a gente hoje tem uma posição de hedge bastante confortável em relação a isso. Quanto a um programa de recompras mais agressivo, mais forte, né, obviamente que ele está sempre no cardápio de opções que a empresa tem. Então, é algo que a empresa poderia considerar mais para frente, tá? Mas hoje nós ainda estamos com esse foco, como a gente mencionou, de foco em redução de dívida bruta. Nós temos um programa de crescimento aí que também está exigindo algum CAPEX, né? Nós temos CAPEX para esse ano. Nós estamos, então, um pouco mais com isso nesse horizonte de curto prazo, tá, Caio? Então, não tem nada definido em relação ao programa de buyback para frente. De novo, sempre é uma possibilidade, sempre está no cardápio de opções da empresa, tá? E eu diria agora, de uma forma mais qualitativa, né, se a gente pensar, poxa, mas qual é o momento hoje, né, nós estamos aí possivelmente fazendo um cálculo com base, né, no nosso market cap atual, dívida líquida atual, que está cada vez mais baixa, né, e considerando, sem falar em nenhum guidance, né, nosso de empresa, mas pegando simplesmente as expectativas de mercado, né, os relatórios de analistas, né, e para target price da ação, nós continuamos aí possivelmente com um múltiplo, né, EV para EBITDA entre 3 e 4 vezes, né, que para o setor me parece um múltiplo historicamente até baixo, né, em relação ao que tem aparecido. Então, é algo para considerar. Perfeito. Obrigado, Arley e Gustavo. Obrigado, Caio. Nossa próxima pergunta vem do Thiago Lofiego, do Branco Bradesco. Thiago, pode prosseguir. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, pessoal. Gustavo, sobre esses novos laminadores de laminado a quente e perfis, qual que é o CAPEX? Bom, eu acredito que esses são projetos novos, né? Talvez o de laminado a quente você já tinha comentado lá atrás, se você puder confirmar que é o mesmo projeto lá de Ouro Branco. E esse de perfis, aonde que ele é, qual que é o CAPEX para cada um dos dois, o timing para startup. E se vocês puderem dar pelo menos um range aí de CAPEX para o ano que vem, ajudaria bastante. E a segunda pergunta, Gustavo, qual que é o setor que te preocupa hoje do lado da demanda, né? Onde que você tem um pouco menos de conforto, porque o seu discurso de fato está bastante bullish, né, para a demanda Brasil. Aonde que você vê um pouco mais de risco, olhando para o segundo semestre? Se eu puder uma terceira pergunta, Estados Unidos, metal spread, no terceiro TRI, a gente deve esperar uma expansão ainda do metal spread, a gente tem observado aí o preço de sucata caindo, e o preço de aço ainda não, né? Então, só para entender um pouco a cabeça de vocês. Obrigado. Bom, Thiago, aí. Bom, assim, CAPEX, né? A gente vai continuar sendo bastante conservador assim, nas nossas aprovações de CAPEX, tá? Então, a gente vai investir naqueles segmentos assim, que são core para Gerdau, aqueles investimentos que realmente tragam um retorno de capital adequado, tá? Então, a gente tem debatido muito isso aí, tá? No nosso dia a dia. Então, essas duas decisões de investimento, elas são muito importantes, assim, são duas linhas de produtos que estão muito relacionadas, assim, às nossas rentabilidades atuais e futuras. Essa ampliação da produção de bobinas a quente, ela é em Ouro Branco, a gente já vinha falando realmente sobre isso, né? Então, a gente construiu um laminador de bobinas a quente, um laminador de chapas grossas faz alguns anos, e a gente tem sido muito feliz, assim, com esses dois laminadores. A gente está com um laminador de bobinas a quente completamente lotado já faz algum tempo, e a gente entende que está no momento da gente ampliar essa produção. A gente tem um braço estratégico, que é a Comercial Gerdau, que ela tem condição de distribuir facilmente essa produção adicional, trazendo um nível de rentabilidade muito, muito relevante para a companhia. Então, esse investimento ele é uma ampliação, uma fase 2, eu diria,
do investimento que já existe. Nós vamos levar a capacidade total de produção de bobinas a quente da Gerdau para cerca de 1.100.000 toneladas por ano. E perfis estruturais, né, vocês sabem bem, nós somos o único produtor desses perfis na América Latina. O segmento de construção metálica tem crescido de uma forma muito relevante, muito importante, seguindo mercados mais maduros, né, como os mercados europeus, americanos, asiáticos. Cada vez mais a gente vai ver a utilização de perfis metálicos, tanto para cima do solo quanto para baixo, né, nas estacas metálicas. Então, essa decisão de ampliar a nossa capacidade de produção, nós vamos chegar também, assim como o BQ, a 1.100.000 toneladas por ano. Esse laminador será em ouro branco, tá? Então, ele vai estar lado a lado com o laminador de perfis estruturais já existentes. Esse início do CAPEX esse ano, tá? Esse valor está dentro do CAPEX total já divulgado pela companhia. Tá? A gente vai divulgar aí no momento adequado qual vai ser o fluxo de desembolso desse CAPEX ao longo dos próximos anos, mas ele não vai comprometer o nosso nível de endividamento, né? A gente tem sido bastante rígido e uma ideia assim de CAPEX total, tá, Thiago, desses investimentos, tá? Uma ordem de grandeza de um investimento desse do BQ, cerca de 200 milhões de dólares, tá? E um investimento de um laminador de perfis estruturais como esse, também como ordem de grandeza, tá? Cerca de 300 de dólares, tá? Então, acho que eu respondo aí a primeira parte, tá, Thiago? Aonde eu não estou tão otimista com relação aos próximos meses é exatamente no setor automotivo devido à falta de componentes, né? A gente acompanha isso muito de perto. A gente entende que esse mercado de componentes eletrônicos e chips de forma geral, ele não vai se regularizar no mundo no curto prazo, né? A gente tem essa grande vantagem que eu comentei no meu discurso, né, que o mercado de pesados, os caminhões, ônibus, ele demanda menos componentes eletrônicos, é um mercado muito importante para nós, mas esse é o segmento, eu diria, que nós vamos acompanhar com mais atenção, já que os segmentos do lado de longos e planos, eles estão todos muito fortes, assim, a gente não vê nenhum sinal de arrefecimento de demanda. E bom, Thiago, falar dos Estados Unidos, né, que eu acho que foi um destaque muito importante, né? A gente vem debatendo isso aí com vocês ao longo do tempo, né? Vocês se lembram o compromisso que nós assumimos aí de virar margens EBITDA nos Estados Unidos em 2 dígitos, né? Fizemos muito bem o dever de casa, alcançamos 10% de margem EBITDA. Nós passamos pela primeira vez desde 2008 com margens EBITDA acima de 20%, tá? Esses spreads metálicos vão se ampliar, Thiago, ao longo do terceiro trimestre, tá? Então, a gente tem não só, eu diria, conseguido comprar sucata nos Estados Unidos, assim, de uma forma bastante competitiva, mas também a gente, ao longo desses últimos anos, a gente tornou essa operação, do ponto de vista de custos, do ponto de vista de atendimento aos clientes, de portfólio de produtos, muito mais competitiva do que era atrás. Então, ali nos Estados Unidos, assim, eu acho que nós fizemos o nosso dever de casa muito bem feito. Nós estamos numa posição muito relevante para atender o mercado no curto prazo e capturar margens EBITDA ainda maiores, né? O spread metálico, como eu comentei, vai ampliar, mas também a gente vê com bastante otimismo a nossa capacidade de servir o mercado com um pacote de infraestrutura que eu acredito nos próximos dias será aprovado integralmente pelo Senado americano. Isso vai se traduzir não só numa demanda de curto prazo, mas um mercado norte-americano, depois desse pacote de infraestrutura, ficará muito mais competitivo, demandará mais aço no longo prazo. Então, a gente enxerga, assim, o mercado norte-americano de uma forma muito, muito positiva agora ao longo dos próximos meses, tá, Thiago? Obrigado, Gustavo. Se eu puder fazer um follow-up bem rápido aqui sobre essa questão dos Estados Unidos, você vê potencial pressão de custo de sucata na medida que novas capacidades de aço startam nos Estados Unidos, mesmo que sejam capacidades, né, de planos, elas vão consumir sucata, né? Então, como é que é a sua cabeça para o metal spread, assim, pensando nos próximos 12 meses, né? Você vê uma compressão? Sim. Minha cabeça é o seguinte, a pressão de sucata nos Estados Unidos ela vai continuar existindo na sucata Prime, que é uma sucata utilizada mais na nossa operação de aços especiais, tá? Não é à toa que nós concluímos esse investimento importante na nossa usina de Monroe para a gente poder, de alguma forma, mitigar essa pressão de preço na sucata Prime com custos de transformação mais competitivos, tá? Mas a gente não vê
uma pressão tão grande na sucata de obsolescência, né, que é a sucata utilizada na nossa operação de longos. Então, ali eu acho que tem todos os elementos para a gente fazer essa operação ficar ainda mais competitiva. Tá? Você vê nesse momento nos Estados Unidos, né, foi comentado aqui durante a call essa perspectiva de uma redução de sucata nos Estados Unidos. Nós estamos falando dessa sucata de obsolescência. Tá? Na sucata Prime não tem nenhuma perspectiva, muito pelo contrário. Né? Existe hoje uma demanda por essa sucata no mercado norte-americano bem acima da oferta, tá? Perfeito. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Thiago. Nossa próxima pergunta vem de Eduardo Bordalo, do Banco Morgan Stanley. Eduardo, pode prosseguir. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Boa tarde, pessoal. Só voltando aqui, se vocês puderem comentar de novo qual que é o CAPEX da linha de estruturais. Cortou aqui na hora, eu não consegui pegar. E também, se vocês conseguissem dar uma ideia de qual que seria o EBITDA adicional dessas duas novas linhas, né, tanto de bobina quente quanto de perfil estrutural, ajudaria a gente. E aí, por fim, também, se vocês não veem nenhum risco dessa capacidade nova entrando no mercado e causando algum tipo de pressão em preço quando essa capacidade entrar. Obrigado. Eduardo, eu vou te falar um pouquinho do CAPEX, aí, relembrar o número, tá? Deixa o Scardoelli, ele fala aí do EBITDA adicional, tá? E essa questão de como é que essas capacidades se encaixam no longo prazo, eu falo também, tá? Então, vou falar das duas primeiras partes aí, né, do CAPEX novamente, das capacidades. E aí, Scardoelli, tu fala um pouco sobre EBITDA adicional que essas capacidades poderiam acrescentar nos nossos negócios, tá? Então, Eduardo, uma ordem de grandeza de um investimento desse, de perfis estruturais, tá? Ela está em torno de 300 milhões de dólares, tá? Como eu comentei, ela cabe, ela já está dentro dos desembolsos previstos para esse ano, não haverá qualquer aumento de desembolso, tá? Nós temos sido, sim, muito cautelosos, tá, em colocar capacidades nas geografias onde a gente opera, capacidades que não causem volatilidades adicionais, tá? Então, tu pega o bobinas aqui, acho que nós estamos colocando esse investimento num momento muito adequado, né? Nós fomos muito felizes assim nos investimentos de planos que nós fizemos até então. O BQ, como eu comentei, ele opera já cheio há muito tempo, e o laminador de chapas grossas ele vai ter um ano assim extraordinário, né? Então, o mercado que logo depois da entrada desse laminador, ele caiu bastante, né? Ficou em torno de 500 mil toneladas. Esse ano ele vai fechar acima de 1.100.000 toneladas, uma recuperação bastante forte. Nós temos uma posição muito privilegiada em termos de qualidade de produto, nesse momento de market share, para a gente atender esse mercado, tá? Então, a gente chegou à conclusão que é o momento da gente dar um próximo passo em planos no Brasil, com a colocação dessa capacidade. E se a gente tivesse já essa capacidade hoje, ela seria integralmente distribuída ao mercado através da Comercial Gerdau. Então, a gente entende que do nosso ponto de vista, tá, é uma forma da gente colocar um investimento com baixo risco para a Gerdau, né, que não vai causar grandes transtornos também em termos de capacidade instalada no Brasil, já que no momento que ele for entrar esse investimento, ali por volta de 2023, 2024, o Brasil terá uma demanda acima do que nós vemos hoje, tá? Da mesma forma, o laminador de perfis estruturais, né, um investimento que a gente fez há alguns anos, né, um segmento de produto muito relevante, né? A gente observa fortemente, no mundo como um todo, o crescimento da construção metálica, tá? Então, isso vai acontecer no Brasil também, como já acontece nas economias mais maduras. O crescimento da utilização de perfis metálicos, ele vem também através da Gerdau Next, né, com a nossa empresa chamada G2 Base, cada vez mais atuando junto aos nossos clientes para fornecer soluções de fundações. Então, é um produto que ele tem uma demanda crescente no mundo, né? Então, como nós somos os únicos produtores na América Latina, a gente entende que a gente ampliando nossa produção para 1.100.000 toneladas, tá? Ela vai só fortalecer o nosso posicionamento que já existe no fornecimento de boas soluções ambientalmente mais limpas para a construção no Brasil. Te passo, Scardoelli, para talvez tu elaborar um pouco aí a questão do EBITDA adicional com esses novos investimentos, tá? Tá bom. Obrigado. Boa tarde, Eduardo.
Aí a gente já entra um pouquinho, né, numa projeção, viu, Eduardo? Depende muito das próprias premissas, né, que a gente pode adotar ou seja, posta em marcha dos dois equipamentos, como é que é a curva, né, digamos assim, de entrada no mercado. Como o Gustavo mencionou, por exemplo, bobina quente, a gente tem amplas condições de absorver isso rapidamente na Comercial Gerdau. Então, à medida que entre, muito rapidamente a gente poderia aumentar as nossas entregas, né, de bobina quente, praticamente a capacidade, ou seja, hoje a gente está produzindo praticamente na capacidade completa do laminador atual, né? Então, se a gente entrar com um laminador aí com capacidade adicional de 250 mil toneladas, rapidamente a gente consegue chegar lá. Agora, qual é o EBITDA adicional, né? Só para dizer como é difícil fazer essa projeção, e daí quase que eu jogo de volta, né, para vocês como analistas, né? Ou seja, se a gente olhar o EBITDA médio, né, nesse trimestre que nós tivemos na Operação Brasil, e eu estou fazendo um EBITDA médio mesmo, né? Ou seja, pegando entregas totais, sem separar mercado interno e externo, pegando o nosso EBITDA ajustado da Operação Brasil, faz uma divisão e divide por dólar, vai chegar no EBITDA acima de $400 por tonelada, né? Essa mesma operação, o ano passado, no segundo trimestre do ano passado, estava com o EBITDA um pouco acima de $100 por tonelada, 110, 115, né? Então, é muito difícil, né? Qual é o momento de mercado que isso vai entrar? De qualquer forma, tá? É uma contribuição aí que eu diria bastante importante para o nosso negócio, né? De novo, e tem todos os aspectos estratégicos também, né? Ou seja, nós temos uma linha de produto hoje muito diversificada no Brasil, entregamos praticamente todas as linhas de produto, entramos muito bem no mercado de planos, tá? Isso aí nos ajuda a consolidar essa nossa entrada, né? E nos consolidar como um player forte e importante nesse mercado, né? Então, eu diria que eu joguei um pouquinho a resposta de volta para vocês, mas dando alguns pequenos parâmetros aí, tá? Tem que fazer alguma premissa. Como é que vai estar o mercado no momento que ela entrar em operação, né, e sabendo que bobina quente a gente consegue preencher de uma forma mais rápida e perfis possivelmente de uma forma um pouco mais paulatina, né, para absorver essa nova tonelagem. Tá? Obrigado, Eduardo. Nossa próxima pergunta vem do Andreas Bockenhausen, Banco UBS, e será feita em inglês. Por favor, Andreas, pode prosseguir. Thank you very much. I hope you're all well and safe. Just a quick question on scrap. Just wanted to follow up with one question. Obviously, there's been a lot of talk about scrap tightness. You obviously mentioned prime scrap getting tight in the US. Some people believe that obsolete scrap will get tight as well. Obviously, we're seeing anybody anywhere in the world adding capacity, which is EAF capacity, consuming more scrap. So it definitely looks like a tighter scrap market going forward. Do you have any plans on how to kind of alleviate that tightness? Are you thinking about vertically integrating down the supply chain to secure more scrap through buying scrap yards? Are you able to reduce your prime scrap usage, via DRI or HBI or another metallic? So that's basically the question. What is your overall metallic outlook on raw materials? Obrigado, Andreas. O Andreas está perguntando qual a estratégia da Gerdau para o mercado atual de sucata, uma vez que pode ser esperado alguma redução nesse mercado nos Estados Unidos, também globalmente, e como que a Gerdau está pensando em atuar nesse mercado em termos, inclusive, de verticalização, se ela está procurando, com isso, adquirir, inclusive, pátios de sucata ou alguma estratégia similar para poder fazer frente a esse mercado de sucata mais restrito que a gente deve observar nos próximos anos. Obrigado. Obrigado, Andrés. Obrigado, Rodrigo, aí pela tradução, tá? Essa pergunta é muito relevante, né? Porque a gente já observa há algum tempo mudanças estruturais no mundo do aço, né? Então, acho que quando a gente modela assim, como é que será o desempenho das empresas do setor nos próximos 10 anos, certamente existem mudanças estruturais muito significativas quando a gente compara com os últimos 10 anos, tá? Eu acho que o setor do aço, de forma geral, né, em especial a Gerdau, pelo posicionamento estratégico que ela tem, a gente terá condição nos próximos 10 anos, tá, de ter um mercado
Aí tem um mundo do aço com rentabilidades maiores do que houve nos últimos 10, tá? Então, uma mudança significativa, conforme foi comentado aqui no começo, é a própria China, né? A China reduzindo a sua capacidade produtiva, um foco muito forte de atendimento do mercado doméstico chinês, redução das exportações e também um foco muito forte na redução de emissão de gases de efeito estufa, né? A gente sabe, esses números são conhecidos internacionalmente, né? Que a emissão de gases de efeito estufa num forno elétrico, e muitas vezes, ela chega a ser 10 vezes menor do que a emissão de gases de efeito estufa por tonelada de uma planta integrada. Então, certamente vai haver uma busca ao longo dos próximos anos, olhando o curto prazo e a ausência de tecnologias disruptivas para reduzir drasticamente a emissão de gases de efeito estufa numa planta integrada, a busca por sucata e por fornos EAF, né, como o Andrés comentou. Então, a gente entende que a sucata no mundo, ao longo dos próximos anos, ela vai continuar pressionada, né, com preços elevados e, consequentemente, isso vai se traduzir em preços mais elevados de produtos. No nosso ponto de vista, isso não é uma coisa que apareceu agora, tá? A gente já compreende isso há bastante tempo, né? Eu me lembro, talvez uns 2 anos atrás, aqui em conversas que eu tive com vocês, né? Eu relatava idas nossas, assim, na China e observando em detalhe o que acontecia. Então, já naquela época, esses fenômenos que estão se materializando agora já acontecendo, e nós já estamos adotando estratégias assim de sermos mais cativos na compra de sucata já há mais de 2 anos, tá, Andrés? Então, aqui no Brasil, a gente fortaleceu muito a nossa compra de sucata, né? Nos Estados Unidos também a gente tem avançado, tá? Para ter cada vez essa sucata cativa mais próxima de nós. Parte dos nossos resultados que nós entregamos agora nos últimos trimestres, ele tem relação também com uma compra de sucata mais competitiva através desses movimentos, né, de scrap yards e de desmontes de veículos, de vagões ferroviários, né? A gente não tem planos no momento para fazer grandes investimentos, tá, em metálicos alternativos, como DRI ou outros que sejam, tá? Então, a gente entende que o nosso fortalecimento da nossa estratégia de sucata, ele é um elemento que já está acontecendo, como eu comentei, ele vai continuar se fortalecendo ao longo dos próximos anos, tá? Obrigado, Andrés. Thank you. Bom, nossa próxima pergunta vem da internet e aproveito para agradecer os mais de 400 participantes aí via internet hoje conosco. A primeira pergunta vem de Ítrio Neto, da Valor Cíclico Casa de Investimentos. Com a demanda do setor de bens de capital, especialmente energia renovável, óleo e gás e saneamento, como vocês veem esse mercado no Brasil e nos Estados Unidos? Quais os prognósticos da empresa, a estratégia para esse mercado de energia e saneamento? Obrigado. Obrigado, Ítrio, pela pergunta, tá? A gente observa com muito otimismo, né? Então, no mercado norte-americano, né, já no curto prazo, mesmo antes da aprovação final do Infrastructure Bill, do pacote de infraestrutura do governo Biden, a demanda por aço para esse segmento já está muito forte, né? Então, nos Estados Unidos, segmentos de energia renovável, os warehouses de Amazon, eles têm crescido substancialmente, né? Os investimentos em saneamento. Então, já no curto prazo, nós estamos experimentando um crescimento de demanda nesses segmentos e certamente a demanda vai continuar crescendo, né? Ainda mais depois da aprovação final do pacote de infraestrutura. Aqui no Brasil, da mesma forma, quando a gente compara uma série histórica de investimentos em infraestrutura, a gente repara assim, que esses investimentos, né, que já cruzaram os 200 bilhões de reais por ano, eles caíram para baixo de 100. Então, tem uma lacuna grande de infraestrutura aqui no Brasil, que ela vai acontecer, é inevitável que aconteça. Não sabemos precisar qual o horizonte de tempo, tá? Mas o próprio marco do saneamento é um testemunho definitivo de que o Brasil não pode ficar para trás em investimento de infraestrutura. Nós estamos aqui no Brasil também muito bem posicionados para atender esses mercados com a ampla gama de produtos que a gente oferece, né? Mais especificamente no segmento de energia renovável, tá? A gente pode olhar isso aí
talvez em 3 dimensões. Uma dimensão de que nós temos uma capacidade muito forte para fornecer aços para energia solar, para energia eólica, né? No caso específico da eólica, nós fornecemos desde o vergalhão, que sustenta uma base de concreto de um aerogerador, até os grandes anéis e os grandes forjados que vão no eixo principal da pá, né? Então, a gente consegue fornecer aço para toda uma construção de energia eólica. Então, nós podemos olhar nisso no aspecto de fornecimento de aço. A energia eólica renovável ela também pode ser observada sobre a lente do tema de sustentabilidade para Gerdau e da autogeração de energia. Então, nós vamos evoluir, tá, ao longo dos próximos anos para a gente ser ainda mais autossuficiente na produção da nossa própria energia, da energia consumida nas nossas usinas, tá? E isso vai acontecer dentro do nosso compromisso com a sustentabilidade com energias renováveis. Então, esse anúncio que nós fizemos na parceria com a Shell do Parque de Aquari, lá em Minas Gerais, ele tem esse objetivo, é um parque de 50% Shell, 50% Gerdau, e os 50% da nossa energia ele será integralmente consumido nas nossas usinas no estado de Minas Gerais. E uma terceira lente que a gente pode olhar essa questão da energia renovável é a Gerdau como braço, como o Gerdau Next, que é o nosso braço de novos negócios. Então, a gente pretende, ao longo dos próximos anos, crescer também, tá, no negócio de energia renovável, até um determinado ponto que a gente possa ser um fornecedor, um comercializador de energia renovável no Brasil. Tá? Então, de forma geral, Ítrio, são pontos assim, muito positivos e que vão provocar um crescimento de demanda. Então, esses investimentos que eu anunciei, eles estão todos, diria assim, preparando a companhia para continuar sendo protagonista e líder, como tem sido no Brasil ao longo dos últimos 120 anos. Obrigado, Gustavo. Próxima pergunta, Rafael Chacur, SFA Investimentos. Primeiramente, parabéns pelos resultados. Com relação às vendas para o varejo na Operação Brasil, quanto representa do volume total? Qual é a estratégia da Juntos Somos Mais dentro desse mercado de varejo? Obrigado. Então, Rafael, obrigado pela tua pergunta, tá? O varejo da construção civil no Brasil, ele tem uma participação bastante relevante, né? Como eu comentei aí há pouco, né? Ele passou aí dos 50%, tá? E cada vez mais a gente vai penetrar nesse mercado, tá? Então, a gente tem dois, diria assim, pilares principais da nossa estratégia, um via própria comercial Gerdau, aí o outro Juntos Somos Mais. A Juntos Somos Mais ela tem tido um crescimento assim muito significativo nos próximos anos, já é a maior plataforma, o maior marketplace de construção civil no Brasil. Tá? Nesse primeiro momento, a Juntos Somos Mais ela atuou como uma plataforma de loyalty, né? Para poder atender especialmente as 150 mil lojas de material de construção no Brasil, mas nós temos planos grandes e agressivos para Juntos Somos Mais. Então, além de se tornar o maior marketplace, a gente entende que a Juntos Somos Mais, nos próximos anos, ela vai se tornar a maior provedora de soluções para o consumidor no que diz respeito à construção civil. Então, nós imaginamos no futuro, né, que um desejo de um consumidor dele fazer uma reforma completa na sua residência, ele vai ser integralmente atendido pela Juntos Somos Mais, não só no que diz respeito ao fornecimento de produtos, mas também ao fornecimento de serviços, né? Então, os planos são muito, eu diria, muito agressivos para a Juntos Somos Mais nos próximos anos, né? E a Juntos Somos Mais tem sido um canal muito interessante para que cada vez mais a gente possa atingir o consumidor final, como eu comentei, né? O Brasil tem 150 mil lojas de material de construção, e antes da Juntos Somos Mais, nós vendíamos para cerca de 5 mil lojas de material de construção, porque havia um passo antes da loja de material de construção, que era o distribuidor intermediário, onde a gente atendia. Com a Juntos Somos Mais, a gente está penetrando assim, fortemente no consumidor final, nas lojas, né? E a gente saiu de 4, 5 mil lojas para, como eu comentei, a gente vai atingir em breve 30 mil lojas de material de construção, que a gente vende diretamente da comercial Gerdau, tá? Então, além de toda essa questão da demanda, eu vejo que
que isso está diretamente relacionado às estratégias de fortalecimento, tanto da parte de sucata e flexibilidade de rota, como eu comentei, quanto também não só da capacidade ou da capilaridade para atender o mercado, mas a gente quer, como eu já vim falando também, ser um grande provedor de soluções para as lojas de material de construção e para o consumidor final. Obrigado, Gustavo. A nossa última pergunta vem do Vitor For Sale Cap. Inovações estão sendo implementadas no segmento de perfis estruturais. Pode explanar um pouco como a Gerdau está vendo esse mercado no Brasil? Obrigado. Eventuais novas perguntas que vierem, o time de RI estará à disposição para responder após a divulgação. Bom, Vitor, obrigado pela pergunta, tá? De forma resumida, eu diria que as inovações, elas vêm em dois grandes pilares, tá? O primeiro é inovação no próprio produto em si, tá? Então, nós temos uma tecnologia de ponta, assim, na nossa usina de Ouro Branco, tá? Então, são perfis cada vez mais resistentes à corrosão, perfis com capacidade de carga cada vez maiores, perfis que podem ser aplicados, assim, em situações extremas, né? Como por exemplo, atividades de alto mar, atividades marinhas, né? Então, a qualidade em si, intrínseca do produto, a gente tem feito evoluções, eu diria, bastante importantes ao longo dos últimos anos, tá? Não só no segmento de perfis estruturais, mas também no segmento de planos, como eu comentei, tá? Aí temos também a inovação de modelos de negócio, né? Então, a Gerdau, há alguns anos, ela comercializava o perfil estrutural para nossos clientes poderem fazer, por exemplo, a fundação de seus empreendimentos, né, que sejam industriais ou comerciais, tá? E nós passamos algum tempo, né, já alguns anos, através da criação de uma nova empresa dentro da Gerdau Next, né, chamada G2 Base, a gente entregar soluções completas para os nossos clientes. Então, ao invés da gente vender o perfil, a gente entrega uma solução. Então, o cliente compra uma solução de fundação da Gerdau. A gente entende que isso é um ganha-ganha, agrega valor para os dois lados, né, que, por um lado, a gente passa a agregar serviço dentro da rentabilidade dos nossos negócios e, na perspectiva do cliente, tá? Ele consegue, através da história vencedora de 120 anos da Gerdau, ele comprar uma solução completa para o empreendimento dele, né? E aí se traduz isso em redução de custos, né? Em redução de prazos de entrega. Então, essas inovações estão muito presentes no dia a dia, né? Não só no segmento de perfis estruturais, mas em tudo que a gente faz. A Gerdau tem passado por transformações muito significativas, nós somos uma empresa cada vez mais moderna, cada vez mais digital e muito preparadas para criar valor não só para os nossos clientes, mas para a sociedade como um todo, nessa criação dos próximos 120 anos da nossa história, tá, Vitor? Obrigado pela pergunta. Obrigado, Gustavo. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Agradeço a todas as investidoras e investidores que participaram hoje conosco e gostaria de passar agora a palavra final para o Gustavo. Obrigado, Gustavo Scardoelli. Scardoelli, tu tem algum ponto adicional que eu posso encerrar? Fique à vontade. Não, por favor, Gustavo. Só agradecer a presença de todos, né? Tá bom, então gostaria assim, de mais uma vez agradecer a participação de todas e todos nesse nosso encontro. Como sempre, um enorme prazer conversar com vocês. A gente continua totalmente disponível, né? Não só eu, Scardoelli, toda a equipe de RI, sob a gestão do Rodrigo, para atender perguntas, demandas adicionais, né? Eu já quero também aproveitar aqui no meu encerramento para deixar o convite para vocês participarem da nossa próxima divulgação de resultados referente ao terceiro trimestre de 2021, que será no dia 27 de outubro. Então, muito obrigado a todos, um forte abraço e se cuidem.